Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca. Boa tarde. Isso, 13 horas em ponto, 1 da tarde em ponto. Anota aí, se o seu tá atrasado, como dizia no meu tempo, tá comendo farinha seu relógio, né? Então, no meu tempo era assim, quando atrasava, adiantava demais, e assim, seu relógio tá comendo farinha. Pois é, então espero que você esteja almoçando e comendo aquela farinha gostosa, aquela farofa, né? 1 hora em ponto, dia 8 de abril, terça-feira. Você já sabe que terça-feira aqui é eventualmente quando acontece, mas nunca, sempre não é todo dia, né? Então, terça-feira é dia da Bicho de Patas aqui, e eu tô com a doutora Alessandra Nogueira, que é médica veterinária e também oncologista e titular da Bicho de Patas. Mas acontece o seguinte, deixa eu falar para você, o tema de hoje, a importância da castração, mitos e verdades. Você tem seu cão, seu gato, que são os animais domésticos mais escolhidos pelos brasileiros, né? Qual a importância da castração? Se tiver outro exemplar, aqui a doutora vai falar pra gente aqui. Eu tenho os coelhinhos também, né? Como é que funciona a castração nos coelhinhos, né? Se for interessante, ela vai falar pra gente aqui. Mas olha, o tempo e temperatura agora na nossa cidade. 32 graus, chuva, possibilidade de chuva em 5%. Até ensaiou um pouquinho aqui. Hoje de manhã São Pedro ensaiou aqui uma chuvinha, né? Ainda tá ensaiando. Quem sabe São Pedro não muda de ideia e manda mais chuva aí no final da tarde, no comecinho da noite. Umidade relativa do ar em 50% e ventos em 14 km por hora. Esse é o clima na nossa cidade agora, tá bom, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Um tema muito bacana, porque a castração tem muitos mitos e muitas verdades, então vamos desmistificar, vamos dirimir todas as dúvidas. Você tem dúvidas sobre a castração do seu pet? Então faz o seguinte, ó, 99639-8389, você coloca aí a sua voz no ar e também você pode mandar sua mensagem de texto para esse mesmo número, 99639-8389, ou então ao vivo aqui no nosso chat no NN Play. Então estamos ao vivo, você coloca suas dúvidas aí sobre a castração dos pets, tá bom? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda mais uma terça-feira aqui para Bicho de Patas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, né? Os que estão em casa, né? Nessa tarde que a gente pode conversar justamente sobre a castração dos animais, né? É um tema que, apesar de muito conhecido, existem muitas dúvidas ainda, muitos tutores têm esse questionamento, e a gente está aqui justamente para esclarecer essas dúvidas e para tentar tirar o máximo de informações, dar o máximo de informações que a gente puder compartilhar aqui. Tá. Então vamos começar pelo começo, como diz, né, o Matuto, né? O que é a castração, doutora? A castração é um processo cirúrgico, é um procedimento cirúrgico e definitivo, né? Mas a castração, antes disso, é um ato de amor e, sobretudo, de responsabilidade com seus pets. E a gente vai explicar por que a castração é tão importante, porque que a gente tem os nossos animais, a gente precisa pensar em castrar. A gente sabe que hoje os dados ainda é alto, né, de animais mesmo idosos, que os tutores nunca nem pensaram na possibilidade da castração, especialmente os machos, né? Existem muitas faltas de informação e muitas divergências quando a gente fala em castração dos machos. Das fêmeas é um pouco mais tranquilo, mas dos machos, no geral, existem ainda muitas desinformações. Uhum. Vamos falar um pouquinho dessas diferenças, doutora, né? Porque, na realidade, a gente precisa entender que é um processo cirúrgico, né? Que eles precisam passar. E muita gente pode perguntar, mas faz quando? Qual é a melhor fase? Mas aí vamos para essa explicação das diferenças entre essa castração em machos e fêmeas. A partir de que idade a medicina veterinária já preconiza que se pode fazer? Mas aí tem tutor que diz assim, não, eu vou esperar um pouquinho, né? Então, se também existe uma data limite
uma idade limite, porque a cada ano nosso são 7 anos em média do cão. E do gato é quanto? 7 também? A mesma média, na mesma média. Então a cada ano humano são 7 anos do pet, né? Então, essas explicações aí, doutora, das diferenças entre a castração entre machos e fêmeas. A castração, nos machos, a gente fala, quando a gente se refere à castração, a gente logo pensa em macho, né? Que é a orquiectomia, retirada dos testículos. Muita gente confunde, acha que vai tirar o saquinho escrotal, mas vai ficar da mesma forma como está lá, simplesmente os testículos são retirados, né? Cirurgicamente. As fêmeas, a gente antigamente ovário esterectomia, né? Salpinga esterectomia. Hoje a gente está somente com a nomenclatura ovário esterectomia, porque realmente é retirada do útero e dos ovários, né? Nas cadelas a gente faz essa remoção cirúrgica, essa extração cirúrgica, tanto do útero quanto dos ovários também, tá? Então é feita a remoção cirúrgica dessa forma. E a gente vai falar assim, mais à frente todos os cuidados que a gente precisa ter antes e depois desse procedimento. Doutor, esse processo ele tem uma anestesia geral, né? E aí os tutores às vezes ficam perguntando, mas isso vai ser um incômodo e até porque, né, tem que usar o colar elisabetano para que, principalmente o macho, né? O macho não ficar lambendo ali o que foi feito, porque tem um ponto. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da anestesia, se o anestesista ele fica ali no centro cirúrgico. Nós humanos, quando vamos fazer uma cirurgia que tem anestesia, o Conselho Regional de Medicina ele preconiza que o anestesista permaneça no local o tempo inteiro até o paciente receber a liberação para o quarto, para a enfermaria. O anestesista não administra a anestesia e vai para casa. Não funciona assim. Ele tem que ficar lá monitorando todo o tempo. Na medicina veterinária também é assim, doutora. Anestesia geral, o cão ou o gato é entubado. Em alguns casos, os humanos, nós somos entubados para fazer. Eu já fiz uma cirurgia e fui entubado, né? Algumas cirurgias não é necessário de se fazer essa intubação, mas em alguns casos sim, as cirurgias são mais longas e requerem um cuidado maior, né? Também dependendo aí do local da cirurgia, a anestesia tem que ser geral e geralmente o paciente, quando é geral, ele é entubado. Então, vamos falar um pouquinho desse processo cirúrgico nos pets. Anestesia geral, tempo de recuperação, cuidados básicos. Isso é bem abrangente, né, André? A gente começa, por exemplo, pela escolha, começa primeiramente pelos exames pré-operatórios que antecedem esse procedimento cirúrgico. Sim, a esterectomia, a castração são procedimentos invasivos. De qualquer forma, a gente precisa estar com esse paciente saudável, né? Clinicamente bem, e envolve algumas coisas relacionadas a isso. Segundo, após essa etapa, porque também depende muito da idade, tudo isso conta. Castração não tem limite de idade, né? Não existe limite para se realizar um procedimento desse. O que existe são os cuidados básicos que a gente precisa desenvolver e ter, né? Uma equipe bem qualificada. Sim, é necessário o anestesista também estar presente no procedimento cirúrgico desse. Isso para que a gente consiga ter uma garantia maior, né? Uma garantia de retorno anestésico é muito importante. Vai ter situações, sim, de algumas raças específicas que esse paciente vai ser entubado, mas mesmo que ele não seja entubado, que também é algo simples, tá? Nada demais. Na verdade, a intubação ela serve para inalação, né, de um gás anestésico e que dá uma maior profundidade, né, anestésica naquele paciente. Os anestesistas vão saber muito melhor falar sobre esse assunto específico da anestesia. Mas, mesmo se ele não for entubado, se ele for a intravenosa total, né, que é a anestesia intravenosa total, que é muito utilizado também pelos anestesistas. Então, você vê que o que é importante é ter o acompanhamento do anestesista no centro cirúrgico, né? E aí vai depender realmente de cada caso, de cada animalzinho. Por isso que a gente faz essa pré-avaliação antes para identificar, entender o que a gente consegue fazer por aquele paciente que vai gerar uma qualidade, um conforto e um pós-cirúrgico assim, perfeito. Doutora, por que castrar?
Castrar é, como eu disse no início, é um ato de amor, de verdade, porque você está se preocupando com o que pode ser acometido por aquele animal. Outra coisa é um caso também de responsabilidade, né? Porque enquanto tutor, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar, né? Artifícios e dar oportunidade do animal até viver mais, claro. Por que não? Então, a castração, ele, além de diminuir drasticamente a população de animais de rua, né? O desenvolvimento desenfreado, né? da espécie, a gente também vai conseguir prevenir alguns tipos de câncer, né? A câncer da próstata, o câncer de ovário, útero, mama, que é muito comum. Os processos infecciosos uterinos, que são as mucometras, piometras, né? Então, todas essas características a gente consegue diminuir ou minimizar, anulando, inclusive, alguma dessas doenças com a castração realizada no período certo e da forma correta. Uhum. Tá. Doutora, e também ajuda, né, o controle populacional, combatendo aí a superpopulação, por exemplo, Isso. animais de rua, né? Novamente a gente fala sobre esse assunto aqui, né? A nossa população de cães de rua é muito grande. Não adianta somente, não somente adianta castrar, ajuda um bocado, né? Ajuda. Mas aí você vai ter aquelas doenças que a gente conversou aqui na semana passada, que são as doenças do carrapato, pulgas, enfim, e outras coisas que acontecem com os pets de rua. Eles vão se reinfestando e que pode levá-los à morte. Então, a redução também do abandono de maus tratos, né? A prevenção de doenças graves, tumores mamários. Pode falar, doutora. Também, para não esquecer ainda sobre esse tema, o que é muito importante é diminuir a agressividade. Sim, a castração, em alguns casos de macho, cães muito agressivos, diminui essa agressividade, né? Acalma, deixa ele um pouco mais tranquilo, porque mexe com as alterações hormonais, né? Diminui a agressividade, diminui marcação de território, né? Machos, gatos e cães, eles demarcam muito, diminui drasticamente. Uhum. Também, além de reduzir a agressividade e a marcação, reduz também a questão de fugas por conta do cio, né, doutora? Exatamente. Quantos casos não acontecem de atropelamento, né? Desses animaizinhos que estão no cio, na fase reprodutiva, e que às vezes passam o macho e a fêmea na porta e eles sentem aquele cheiro, aquele odor, eles exalam, né, essa característica de atrair, né, o sexo oposto. E muitas vezes eles fogem de casa nessa busca realmente. Então, com a castração, isso também será evitado. Uhum. Doutora, é verdade que a castração nos pets, ele aumenta a expectativa de vida do animal? Aumenta a expectativa porque uma vez um paciente que desenvolva algum tipo de doença, né, causada por não castração anteriormente, isso seria evitado no futuro. O que mais ocorre, eu vou te dizer, de pacientes castrados em clínicas, especialmente fêmeas, é a piometra. Né? É muito ruim você receber um paciente com, por exemplo, 12, 13, 14, 15, 16 anos, que não foi castrada e que chega à clínica com a piometra, que é um processo infeccioso do útero. Essas piometras, elas não têm um tratamento efetivo, porque o antibiótico ela não consegue chegar e não consegue diminuir a quantidade de pus naquela cavidade, né? Eu já vi casos de, por exemplo, o útero romper, né, de tanto pus na cavidade, porque existem as piometras fechadas, que são aquelas que o tutor não está vendo, não consegue visualizar e o abdômen começa a aumentar. Então é perigoso. Uma paciente dessa, por exemplo, ela vai entrar em centro cirúrgico urgente. Às vezes não dá tempo nem, André, chegar resultado dos exames de sangue. De tão risco de rompimento existe. Então é importante que a gente pense nisso também como qualidade de vida. Uhum. Agora, doutora, uma coisa que a gente precisa como é que está a consciência dos tutores em relação a esse procedimento?
como é que está a consciência dos tutores em relação à necessidade ou até mesmo o carinho, o cuidado de castrar os seus pets? E qual é a maior taxa de, vamos dizer assim, de aceitação entre os tutores de cães, ou seja, de cães e cadelas, ou então os tutores de gatos e gatas? André, eu entendo porque desde que eu comecei como médica veterinária, o que nós já avançamos, né? Isso é louvável, o que as pessoas já têm entendido, o que a gente faz todos os dias e se esforçando, claro, para que os tutores entendam dessa importância, né? A gente faz campanhas, nós fazemos muita coisa para incentivar e para que eles entendam da melhor forma. Mas, infelizmente, esse número ainda é baixo, né? Hoje, por exemplo, os tutores de cães, eles têm, estatisticamente falando, uma aceitação bem menor, né? Eles acham que, não, ele vai diminuir a atenção, ele não vai ficar tão alerta. Então, isso que é mito, a gente vai conversar mais à frente também, que tem algumas perguntas bem interessantes relacionadas a isso, mas que a adesão, no geral, dos tutores de cães de machos são menores que em cadelas. A maioria das cadelas procuram, os tutores que têm as cadelas procuram mais, por entender que tem doenças piores, vamos dizer assim, mas não sabendo que nos cães é essa mesma casuística. Então, infelizmente, apesar de ter aumentado bastante, ainda tem muita gente, ainda tem muito tutor com seus cães acima de 7 anos, que a gente já considera idoso, 7, 8 anos, 9 anos, que não ainda pensaram, né, ou se atentaram para o risco que está fazendo o seu pet passar. Uhum. Qual é em cada 10 são cães ou gatos mais castrados? São gatos, mas justamente as pessoas, gatos, machos, você tá falando, né, André? Uhum. São gatos, isso sem dúvida nenhuma. Porque, primeiro, a maioria dos tutores de gato, eles vêm para castrar com o objetivo deles não fugirem, né? Deles não irem para a rua procurar as fêmeas. É mais esse motivo, tá? Mas não como prevenção de doença mesmo, é mais difícil. Mas que bom que ainda existe essa procura, né, dos machos, para que eles nem se desenvolvam, se reproduzam, né, para o controle populacional também, mas sobretudo para que eles não saiam de casa e não abandonem os seus lares. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, vou tomar uma água aqui com a doutora, tá? E na volta tem assim mitos, os mais comuns sobre a castração, né? A gente vai dirimir todas essas dúvidas aqui. Se você não perguntar, eu vou perguntar por você, tá certo? Porque a castração é um ato de carinho, de amor, de preservação, né? De cuidado com seu pet. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar uma água aqui e na volta a gente continua conversando sobre isso, a importância da castração em pets, mitos e verdades com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, a melhor clínica veterinária da cidade. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN.
bem, o assunto é a importância da castração em pets, mitos e verdades, com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas Clínica Veterinária, que tem novidade para você aí, viu, tutor? Tem horários novos aqui. Pois é, tenho tempo de cuidar do meu pet, não se preocupe com isso não, que a Bicho de Patas cuida direitinho do seu pet, seja do seu cão, seja do seu gato, tá? Aguenta aí que tem novidade em relação aos horários aí da Bicho de Patas. Doutora, a gente tava falando aqui sobre a questão que aumenta a expectativa de vida, que reduz aí a prevenção de doenças graves, tumores mamários, e agora vamos para alguns mitos aqui sobre a castração. Meu pet vai engordar, doutora, isso é mito ou é verdade? E por que alguns cães ou gatos ou gatas ou cães machos, eles passam a comer um pouco mais depois da castração? Isso é verdade? Isso é mito. Ele vai, esse pet, ele vai ter tendência para engordar, independente da castração. O que ocorre é que depois da castração a gente entende que há mudança sim hormonal desse paciente. Então, como qualquer outra fase ou período de idade, a gente precisa adaptar a alimentação para esse pet. A gente precisa adaptar momentos de exercícios físicos para ele. Se é um pet que ele é sedentário, que ele já não gosta de brincar, de correr, a gente precisa pensar nessas possibilidades de aumentar as caminhadas, melhorar a alimentação dele, verificar rações específicas para castrados, ou mesmo a light, que a gente utiliza também bastante para animais castrados. Tudo isso, se a gente fizer, a qualidade de vida, e é por isso que a castração, eu digo que a castração, ela traz qualidade de vida, porque ela muda os hábitos do animalzinho e do tutor também. Muitas vezes, esse pet vai ajudar a gente a sair do sedentarismo. Acontece muito, né? De você começar a ir passear, ele fica tão motivado a isso que ele chama você. Naquele reloginho, o André sabe disso, ele tem um relógio marcando que na hora do passeio ele chama você automaticamente para você não deixar o sedentarismo tomar de conta. Então, é qualidade de vida a castração. Tá. O Felipe está perguntando o seguinte, Felipe Melo: a partir de qual idade é recomendado a castração de gato e gata, cão e cadela? Pronto, que houve a mudança, antigamente a gente falava muito, a partir de 6 meses, 7 meses, tanto do cão quanto do gato, podemos fazer, tá? Isso é verdade sim. O que nós, como oncologistas, a gente tem um cuidado maior quando o animal for de grande porte, quando o pet for de grande porte. Em cadelas, a gente aguarda o primeiro cio, tá? É importante para quê? Para que todo o seu desenvolvimento corpóreo não atrapalhe no futuro. Então, você tem lá um pet de grande porte, qualquer raça de grande porte, o ideal é que castre após o primeiro cio. Isso pensando em benefícios hormonais e evitando tumores também. Para pequenos portes, a regra da idade continua a mesma, né? Então, pequeno porte, a gente pode pensar mesmo antes do primeiro cio. Não é obrigatório que esse paciente primeiro tenha o primeiro cio para iniciar, para fazer a castração. Não, já pode. Então, eu preconizo a partir de 7 meses, tem médico veterinário que indica outras datas, eu já vi alguém falando 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas via de regra, 7 meses a gente já consegue realizar esse procedimento cirúrgico. Tá. Doutora, eles vão mudar o comportamento? Quem é que muda mais o comportamento após a castração? Os gatos, as gatas, as cadelas ou os cães? Isso realmente é relativo. Eu não tenho um dado hoje que diga os machos ou as fêmeas, elas mudam mais o comportamento. O que a gente precisa pensar é adequar e pensar que, olha, agora ele é castrado, né? Agora ele é castrado. Então, nós vamos precisar ter um cuidado, especialmente com a alimentação, para que esse pet não mude esse comportamento. Então, ele não vai mudar se você conseguir adaptar, né, e tiver uma rotina de mais exercício, de mais alimentação. Então, não muda dessa forma. Tá. Outra pergunta aqui que eu... Desculpa, André. Aí, nessa mesma pergunta, eu ainda posso ter outra resposta. Ele vai mudar o comportamento, sim, para melhor. Tá? Ele muda para melhor, porque, por exemplo, ele pode diminuir demarcação, ele pode diminuir agressividade. Então, são essas melhoras. Tá. Que pode
melhorar muito o comportamento deles e a agressividade também. Doutora, outra pergunta aqui. Fêmeas precisam ter pelo menos uma cria? Não, então isso é muito perigoso, isso é mito. É perigoso por quê? Porque, por exemplo, se for uma gestação indesejada, se essa cadelinha, por exemplo, ela fugiu de casa e pegou um cachorrinho 2 vezes maior que ela, então vai dar problema, vai dar trabalho na hora de parir. Outra coisa é doenças sexualmente transmissíveis, que também existe, tá? Então é perigoso. De qualquer forma, não tem necessidade de ter essa primeira gestação para realizar a cirurgia, não. Tá, então não é necessário ter essa primeira cria, não. Que as pessoas ficam... Não é. Não tem nada a ver com câncer, porque tem gente que diz, precisa ter a primeira cria porque ela vai diminuir a chance de ter um câncer. Não, isso realmente é mito. Vai diminuir a chance de ter um câncer se você castrar as cadelas de pequeno porte antes do primeiro cio. Tá. Só animais de rua precisam ser castrados, doutor? Isso é mito ou é verdade? É mito também, porque a gente entende que os animais de rua, sim, eles vão diminuir essa proliferação desenfreada, né, da reprodução. Mas os animaizinhos internos também precisam ser castrados, tanto pelo risco, né, de cruzamento indesejado, quanto pelo risco de doenças futuras também. Tá. Outra coisa, doutora, que a gente precisa desmistificar, né? Deixa eu verificar aqui. Pets castrados, eles têm menos chances de desenvolver certos tipos de câncer? Olha que essa pergunta, né? Às vezes você tem um pet e você vai fazer um exame de rotina, nem estava previsto aquele exame. O Bolota é um caso bem assim, tá? Bolota estava tranquilo, bem, estava bacana, e resolvemos fazer uma ultrassom no Bolota, né? Nada demais, e de repente foi verificado, doutora, alguma coisa na próstata do Bolota. O que é que tem a ver essa questão da próstata com a castração, e por que foi que o Bolota agora é um cão castrado? Então, é associado muito ao crescimento exagerado da próstata. A displasia. Isso também acontece, que é a displasia prostática. É muito comum em cães acima de 7 anos, isso pode ocorrer com frequência. Então, nós fizemos um exame de ultrassonografia no Bolota porque tinha apenas um cisto, não é isso, André? Próximo ao testículo. A gente ficou preocupada se poderia ser algo neoplásico, então vamos fazer, além dos outros procedimentos que nós fizemos também ultrassonografia. E foi verificada essa hiperplasia prostática. O Bolota, por exemplo, ele não tinha sinal clínico nenhum que indicasse outra coisa. Ele não tinha sangramento em urina, que acontece às vezes quando a próstata está extremamente aumentada. Então a castração é indicada porque somente a castração pela mobilidade, pela alteração hormonal, vai fazer com que a próstata diminua de tamanho e volte ao tamanho normal, sem precisar reintervir novamente. De 0 a 100%, de 0 a 100 cães, por exemplo, 98, 99 dos cães não precisa passar por mais nenhum procedimento cirúrgico. A castração já é o definitivo. Então, olha quanto importante foi, né? Tanto os exames quanto o procedimento cirúrgico nesse caso. É verdade. Doutora, quando castrar, existe uma idade ideal para castrar? É melhor castrar mais novinho mesmo? Ou melhor esperar um pouquinho, 2, 3 anos? Como tutor, eu posso dizer para você o seguinte: o trabalho vai ser maior castrando ele mais velho, né? O colar elisabetano, colocar os remédios na hora certa, limpar aquela feridinha ali, passar a pomadinha ali, né? Que eles não gostam porque já estão adultos, né, doutora? Mas me fala, profissionalmente falando, quando castrar, existe uma idade ideal? É melhor castrar mais novo ou isso não importa? Isso de fato é verídico assim. Quanto mais jovem, né, mais rápido cicatrização, você não vai ter tanta preocupação do que com aquele paciente idoso, né, que está ali muito velhinho, que você precisa castrar obrigatoriamente urgente, por exemplo, procedimento de urgência. Quanto para cicatrização, eles são mais fáceis de cicatrizar, até para administrar a medicação é mais tranquilo também. Então, pacientes pets de pequeno porte não necessariamente precisa ter passado
do primeiro cio. A partir de 7 meses de idade, você já pode pensar nisso, porque é tudo mais fácil. Exames, você não precisa ter exames mais apurados. Um check-up simples já vai resolver muita coisa, já está apto para ir realizar aquele procedimento cirúrgico. Então, é tudo mais rápido, é mais benéfico também. Tá. Doutora, a castração em animais adultos, existem complicações e o animal idoso pode ser feito também? Pode ser feito também. Tanto o adulto, né, acima de 7 anos, ele é considerado idoso, pode ser realizado diante de exames que precisam ser realizados. Agora aí, mais minuciosos, né? No mínimo aí um eletrocardiograma, um check-up, e a depender do que a gente observe com esse paciente, a gente precisa pedir outros exames. Eu vou dar um exemplo, André. Tem muitos pacientes, que chegam na clínica com tumor de mama, né? Então a gente sabe que tumor de mama é paciente acima de 7 anos. A gente recebe todas as idades aí desses pacientes. Às vezes o tumor ulcerado, que é aquele tumor que já estourou, né? Então, um momento demais, já tem uma ferida, né? Aberta, necrosante, infectada, e todo cheio de problema. E ainda não é castrado, né? Então, esse paciente, ele vai precisar passar por outras avaliações. Ele vai precisar fazer, no mínimo, um exame de raio-x do tórax. Olha só, por que eu vou fazer um exame de raio-x do tórax? Ou uma tomografia? Porque eu não sei se esse câncer, se esse nódulo já não tem metástase, né? Eu tenho que fazer biópsia, eu tenho que fazer punção do linfonodo, eu preciso fazer ultrassonografia, exames mais precisos. Olha o que você vai tanto gastar financeiramente falando, quanto submeter esse seu pet a um procedimento muito mais invasivo. Então, é fantástico o que a castração faz. Minimiza tudo isso que eu falei agora. Tá. Quais são os cuidados pré e pós-operatórios, doutora, nos pets? O pré-operatório é simples também, justamente o que eu estou falando. Depende, claro que vai depender da idade, mas o paciente, estou falando de até 7 anos de idade. Um jejum simples de 12 horas, um check-up, né, os exames de sangue, e é somente isso. Está com o pelo lavado, limpo, precisa ter vindo do banho ou ter feito a tosa, até porque depois da castração, as fêmeas, por exemplo, usam aquela roupinha cirúrgica, tende a ficar cheia de bolos de nós. Então, providenciar já uma tosa. Então, é esse o principal cuidado pré-cirúrgico. No pós-cirúrgico, é a restrição, né? Não pode correr, pular por pelo menos 5 dias. Os pontos com 10 dias já estão todos aptos para serem retirados, né? Se for tudo certinho. Colocação de pomada, limpeza cirúrgica e administração das medicações, que geralmente a gente passa a medicação anti-inflamatória e analgésicos para que não sinta dor, né? Um desconforto. Doutora, castrar é um procedimento seguro? Os tutores podem ficar tranquilos porque tem anestesia, ele é muito danado, ela é muito danada. Isso varia de acordo com o porte do animal, ou castração é castração em qualquer idade e tamanho do pet? É um procedimento cirúrgico, a gente precisa ter essa consciência, né, entender. Eu acredito que a medicina veterinária ela avançou extremamente, né? A gente não vê relatos, quase que não vê mais relatos de óbitos, por exemplo, no procedimento cirúrgico desse. Mas existe, né? Eu não posso dizer que não existe. Muito minimizado. Por quê? Porque hoje a gente tem essa informação de que quanto mais cedo, melhor. A gente tem informação de que se for mais idoso, nós vamos precisar fazer exames de sangue específico, né? Eu lembrando agora que essa semana um cachorrinho mais idoso, acho que ele tinha 7 anos, e ele deu uma alteração, uma cardiopatia. Descobrimos que ele é um paciente cardiopata. Ele praticamente não tinha sintomas. Então, vimos no eletrocardiograma a alteração, fomos investigar e realmente encontramos. De modo geral, é tranquilo, porque nós fazemos toda a avaliação do paciente e entendemos, por exemplo, o anestesista vai informar qual o melhor anestésico para ele nesse momento, né? O cirurgião já vai estar sabendo de alguma intercorrência. Então, é muito seguro. Hoje, como eu falei no início, a medicina veterinária ela tem crescido bastante. Então, isso ajuda também a diminuir os casos de intercorrências no procedimento desse. Tá. Doutora, as pessoas que têm cachorro com pedigree devem ser castrados assim mesmo?
Devem ser. O pedigree hoje, a não ser que seja tem gente que faz, por exemplo, para reprodução muito bem controlada, que precisa disso para que a raça, aquela determinada raça, seja desenvolvida novamente, alguns cruzamentos genéticos, algumas empresas que vivem nessa função, mas muito bem controlados. Já os que são para que as pessoas terminam adquirindo, comprando e tem como criação, ele não impede nada e, na verdade, tem canis, André, que obriga. Você só pode receber esse pet depois da castração. Então, eles realizam a castração, a esterectomia, antes da venda. Então, não significa nada, ele pode ser castrado sim, como controle de tudo isso que eu acabei de falar. Doutora, pode-se castrar a gata ou a cadela no cio ou gestante? Não, grávida, não pode. Prenha? Não pode, porque isso seria um aborto, né? Estaremos abortando, né? Isso não pode ser realizado. Então, a gente sempre, antes de qualquer procedimento cirúrgico, e os tutores precisam estar muito atentos a isso, vai realizar a cirurgia do seu pet, eu quero castrar, ok. Passa para uma avaliação com o veterinário, isso é muito importante, porque a gente vai fazer perguntas que vai identificar se esse cãozinho, essa cadela principalmente, esteve no cio há poucos dias ou se ainda está, porque é um procedimento que vai ter um sangramento mais intenso, então isso é proibido, não é interessante, não é ideal que se faça cirurgia no período do cio, né, do sangramento. Tá, deixa eu ver aqui a outra pergunta aqui. Eu posso um gato, por exemplo, um gato castrado, ele vai parar de miar e de subir nos móveis, coisa que é bem peculiar aos felinos, vai parar. Inclusive, parar de subir nos telhados, né? Nos móveis, telhado, demarcação. Os gatos, os felinos, os machos, eles tendem a fazer muito isso. As fêmeas, às vezes, fazem, mas os machos, isso é comum. Então, com a castração, isso vai ser interrompido. Tá. E a castração, doutora, ela é reversível? Tem muita gente que tem essa pergunta aí na ponta da agulha, assim, eu castrei meu pet, me arrependi, castrei meu gato, castrei meu cão. É igual vasectomia, né? A vasectomia eu sou vasectomizado desde 2007. E aí, quando eu fui fazer, doutor, eu perguntei ao médico, né? Doutor, é reversível? Ele disse, até um determinado tempo, sim. Depois, quanto mais tempo passar, vai ficar mais difícil. Então, já que a gente tá quase na mesma vibe aqui, então, doutor, é possível reverter a castração nos pets? Não é possível, não é só amarrado, é retirado realmente cirurgicamente. E aí não é um procedimento completamente definitivo. Quanto tempo, doutora, dura a cirurgia de uma castração num pet? É relativamente rápido, né? Os machos, porque o que demora, eu costumo dizer, o que é mais demorado é toda a preparação para se entrar no centro cirúrgico. A gente precisa preparar aquele pet, fazer a tricotomia, né, que é a limpeza, a asepsia do local. Existe a pré-sedação, que é o pré-anestésico. Então, ele vai ser induzido para depois de ser entubado. E aí tem esse período da espera da intubação, que é o que demora mais. Mas o ato do procedimento cirúrgico numa castração de macho, por exemplo, 15, 20 minutos assim no máximo. A fêmea, meia hora, 40 minutos também. Então, são os procedimentos relativamente rápidos, sendo só as esterectomias. Esse é muito rápido mesmo. Um abraço aqui para o Ronaldo, técnico do relógio, que está ouvindo a gente aqui pelo NN Play e vendo também. Doutora, a castração, ela atrapalha o crescimento do animal ou ele vai se desenvolver já se ele for castrado ou castrada ainda na fase de crescimento? Ele vai crescer normalmente ou isso não tem nada a ver? Ele cresce normalmente. Tá? A gente só precisa realmente entender o tempo, é por isso que é importante procurar um veterinário para ele entender, olhar, observar o paciente e verificar se ele já está na fase do crescimento imediato, do crescimento total,
que é possível isso. Mas, independente do momento, a gente não vai impedir esse crescimento. O ponto que se discute bastante são os cães de grande porte, pastor alemão, husky siberiano, rottweilers. Então, são raças que a gente precisa esperar um pouco mais. Mas, no geral, ele não vai atrapalhar esse crescimento de forma alguma. E a última de hoje. Doutor, é verdade que castrar deixa o cão ou o gato mais triste ou até deprimido? É mito, né? Então, isso vai acontecer, se porventura acontecer, porque não houve a mudança de manejo que a gente precisa ter. Os passeios, aumentar exercícios físicos, melhorar a alimentação para que ele também consuma menos alimento, para que ele consuma com alimentos com mais fibra, com mais, na verdade, não é nem proteína, são todo um conjunto de formulação que vai ajudar ele não ganhar mais peso, porque o que vai deixar realmente um pet mais quieto, mais letárgico, sem querer passear, é o sobrepeso, né? Então a gente vai trabalhar com isso para que não ocorra esse sobrepeso e para que esse paciente se adapte bem esse pós-cirúrgico e essa mudança hormonal. Retirando toda essa parte, ele fica com atividade normal, né? Eu digo isso porque eu tenho os meus pets também, fizeram a castração, a gente mudou toda essa ambientação, tem esse cuidado que precisa ter para que eles fiquem sempre da mesma forma. Doutor, eu ainda tenho uma pergunta aqui. Como incentivar outras pessoas a castrar os seus pets e por que fazer isso? Da mesma resposta do início, né? Pensando que a castração é um ato de amor, de compromisso, de responsabilidade com o seu pet, né? Com aquele serzinho que você pegou, que você adotou, ou mesmo que você comprou, mas que você tem essa responsabilidade com ele. De que pensar que se ele não realizar esse procedimento, ele pode sofrer no futuro, né? Futuro próximo ou futuro longo. O que é importante é saber é que a castração ela vai reduzir tanto o comportamento quanto algumas doenças infecciosas e até mesmo o câncer. Tá respondido aí. Doutora, tem novidade da Bicho de Patas, você falou pra mim aqui em off, né? A Bicho de Patas você já conhece, vai aparecer aí, você vai aí no Instagram e coloca lá @bichodepatas.al, tá? Tudo junto, @bichodepatas.al, e você vai ver que existem duas unidades, uma unidade 24 horas que fica na rua Expedicionários Brasileiros, a unidade 24 horas e tem a unidade Ouro Preto. Doutora, quais são as novidades que a Bicho de Patas está trazendo pra gente? Amanhã tem Spa Day Cat, amanhã tem o banho do gato na unidade 24 horas, tá? Você leva a sua gatinha, seu gatinho lá. É um espaço reservado para eles, não vai ter contato com os cães, eles não vão se estressar, né? Tem feromônios que ajudam eles a ficarem bem calminhos, tem musicoterapia para eles ali serem muito bem cuidados, muito bem mimados pela melhor clínica veterinária de Arapiraca. Então faz o seguinte, leva seu gato, leva sua gata lá, tá? Vai tomar aquele banho, voltar cheirosinho. Olha, o Bolota quando volta, Bolota passa incensando a casa, a casa fica cheirosa. A minha casa já é cheirosa, a modéstia à parte, né? E aí o Bolota chega e fica mais cheiroso ainda. Tá aí na tela, tem erva do gato, sala exclusiva, shampoos calmantes. Olha eles aí, ó. Tá tudo certinho amanhã para você dar o banho na sua gata, no seu gato lá na Bicho de Patas, unidade 24 horas. Fica ali na Curva da Barriguda, bem pertinho ali da Curva da Barriguda, tá bom? Você vai ali na Expedicionários Brasileiros, aí tem ali o Supermercado 15, vai passando mais um pouquinho, tem um posto BR do lado direito, tudo do lado direito. Lá na frente você vai ver a placa, ó, Bicho de Patas, unidade 24 horas. Doutora, que novidade você traz pra gente em relação aos horários? Aí tem uns tutores meio desavisados, né? E não vou dar banho no meu cão, no meu gato, porque eu não tenho tempo. Que novidade é essa? Um abraço aqui para o Carlão Brasília, esse tema muito importante. Muito obrigado, Carlão. E o Felipe disse, muito bom, parabéns à doutora, ótimo esclarecimento. Obrigado, Felipe. Vamos lá, doutora. Muito obrigado, Felipe. Olha só, a unidade Ouro Preto, né, está com horário abrindo mais cedo, a partir de 7 da manhã. A gente entendeu que tem muitos tutores, por exemplo, os pais de pet,
que estão passando, às vezes, para levar o filho para a escola, e que não tem tempo no outro horário, né? Então, a gente está com essa possibilidade, com esse horário de 7 horas da manhã, não fecha para o almoço e até às 20 horas. A partir do próximo mês já estaremos com atendimento diário. Então, todos os dias, a Bicho de Patas Ouro Preto também vai ser aberta, tá? De 7 da manhã a 8 da noite, de domingo a domingo. Igual a unidade 24 horas. E a 24 horas, porque é dia e noite, né? 24 horas, a gente não vai ser 24 horas ainda, mas vai ser todos os dias aberto até às 20 horas. Perfeito. Então, você que mora nos extremos de Arapiraca, né? Então, vamos lá. Do centro para expedicionários brasileiros, você tem a loja 24 horas. E a partir do mês que vem, do centro para o Ouro Preto, pessoal que mora ali no São Luís, né? Naquele bairro ali, como é que é? Verde, como é? Verdes Campos. Verdes Campos, isso. Nova Esperança, Primavera, né? Todo mundo que tá pertinho ali do Ouro Preto, fica mais fácil de você levar os seus pets ali na unidade Ouro Preto da Bicho de Patas, que fica na principal ali, né? Fica na principal. Não tem como você errar, tá bom? Então agora não tem mais desculpa para você não cuidar do seu pet, porque doutor, e o banho e tosa vai ter domingo também? Essa é nossa pretensão, viu, André? A gente tá ainda em processo. Certo. Porque é um dia bacana, né? Mas se bem que nós, tutores, gostamos mais de dar banho eu, pelo menos, gosto de dar banho no Bolote na sexta-feira, aquele passo exatamente. Bem cheirosão. Sexta, no máximo no sábado, né? No máximo no sábado, São os dias principais aí que os seus tutores dão banho nos seus pets. Mas tem gente que, por questões de agenda, dão banho na segunda, na terça. E eu quero chamar sua atenção em relação a isso. A Bicho de Patas tem um plano, né, de banho e tosa para você. Então, eles vão buscar o seu pet, vão levar os seus pets e acredite, eles adoram andar naqueles carrinhos, gente. Eles adoram andar naqueles. Tem um que são meio abusados de natureza, né? Os pincher, né, gente não, né? Pelo amor de Deus. Né, doutora? Doutora, por que o pincher é tão... Será que é pequeno? Não é? Será porque é pequeno, é meio invocado? São assim. São invocados. Hoje a gente tem diminuído essa quantidade de agressividade, né? A maioria tá sendo mais tranquilo, mais calmo, mas eles ainda são invocados. Pois é. Mas ainda assim tem jeito, né, gente? Então você não vai deixar de... Eu conheço muitos tutores aí que tem os pinchers e eles são apaixonados pelos seus pinchers, né? São. Pelo menos com os tutores, eles são muito dóceis, amáveis. Mas é por isso que eles são assim, eles são obcecados por esses donos. Só ele na vida dele e esse dono. Pronto, ninguém mais existe. Então tá explicado porque esses baixinhos são tão invocados, né? São muito protetores. Bom. Perfeito. Obrigado, doutora, pela entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, até a próxima. Muito bem, gente. Amanhã a gente não tem um tema ainda. Estamos confirmando o nosso convidado ou convidada, mas vai estar nas redes sociais aí. Depois eu passo pro Marco Aurélio para você saber. Segue a gente. Estamos lá no Instagram como Saúde em Foco com André Pepes. Estamos também no TikTok com esse mesmo nome, Saúde em Foco com André Pepes. No canal no YouTube também, além do NN Play, tem o Saúde em Foco com André Pepes. Vai lá, segue, curte, compartilha com os amigos. Tem muito conteúdo. No nosso canal no YouTube tem mais de 1.400 programas gravados para você assistir. Não falta tema, né? Então, vai lá, se atualiza, porque nós estamos no ar há 12 anos nessa casa maravilhosa que é a NN e também há mais de 6 anos aqui no NN Play. Então, curte, aproveita. Fica agora com o Sérgio Paulo, né? Sérgio Paulo, das 14 até as 19, direto, que nem cantiga de grilo. Depois tem o Futebol Show. Você vai saber tudo do futebol. Jesus vem pro Brasil. Jorge Jesus, vem Jesus. Vamos invocar? Vem Jesus pro Brasil, Eu vou falar um negócio. Brasil! Eu não entendo nada de futebol, não. Eu entendo muito pouco. Mas eu vou dar minha opinião aqui como leigo que eu sou. Se Jesus não vier pro Brasil, o Brasil não vai ganhar nenhuma. É a minha opinião. Tá bom? Então, vamos clamar. Vem, sangue de Jesus tem poder. Tem. Sangue de Jesus tem poder. Tem. Vem Jesus, né? Boa tarde e até amanhã. Tchau. Saúde